direito ambiental que devem, né, que podem cair aí no seu concurso público aí nos próximos meses, né, daqui a pouquinho, beleza? Vamos lá. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou o professor Newton Carlos Coutinho, eu sou procurador do Estado de São Paulo e professor aqui no Gran Cursos Online na área do direito público, basicamente de direito administrativo, ambiental e urbanístico, que são as minhas áreas aí de atuação na Procuradoria do Estado, tá? Eu selecionei aqui para vocês alguns julgados recentes, julgados de 2021, julgados de 2020, ou algumas súmulas anteriores a 2020, mas súmulas relevantes aí para o direito ambiental no que se refere a concursos públicos. Maravilha? E a primeira historinha que eu vou trazer aqui para vocês é bastante interessante aqui. O que a gente tem? A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nossa Lei 12.305. Ela traz lá uma série de princípios voltados para a proteção ambiental, a questão da redução da geração de resíduos sólidos, da não geração, da reutilização, da reciclagem, etc. E eu tenho lá uma tal de logística reversa. Lembra? Nas minhas aulas da Lei 12.305, eu falei sobre esse tema para vocês. Então, algumas pessoas que comercializam, né, que utilizam alguns produtos mais ruins para o meio ambiente, ou que tem uma dificuldade maior de absorção pelo meio ambiente, essas pessoas precisam implementar um sistema de logística reversa. Por que é uma logística reversa? Porque ao invés de eu jogar o meu lixo ali na rua e esperar o lixeiro passar e levar, esse tipo de resíduo sólido eu tenho que dar um jeito de devolver ele para o fabricante, para o produtor, para o importador. É o que acontece, por exemplo, com o pneu. Você vai na concessionária trocar os pneus do seu carro, ele não te devolve os pneus velhos. O concessionário, o vendedor, ele fica com os pneus velhos e ele dá um jeito de devolver esses pneus lá para o fabricante, para o importador, etc. E aí o que aconteceu? No estado de São Paulo, nós tivemos uma resolução, uma normativa ali do órgão ambiental tratando desse tema, tá? E legislando além do que a lei federal trata. E aí, olha o que aconteceu. Deixa eu colocar para vocês aqui no slide. Então, Tribunal de Justiça de São Paulo, processo está aí na tela para vocês. Eu tenho aqui o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos contra o Estado de São Paulo, representado pelos procuradores do Estado, e a CETESB, nossa Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Então, o que aconteceu? Ele entrou, o sindicato entrou com uma ação declaratória de nulidade de atos administrativos, referente a quê? A uma restrição ambiental aplicável com relação à logística reversa no setor farmacêutico. É uma normatização paulista, então se você pegar a Lei 12.305, lá tem pneus, lá tem lâmpada fluorescente, lá tem bateria, mas lá não tem ainda nada relacionado ao setor farmacêutico. A legislação de São Paulo foi lá e normatizou essa situação. Então era um recurso de apelação interposto contra uma sentença que julgou improcedente, não, o recurso é nosso, desculpe, o recurso é do Estado de São Paulo, julgou improcedente o pedido consistente na invalidação da implantação da logística reversa. A apelante, é o sindicato mesmo que recorreu, O apelante pretende a nulidade dos efeitos da resolução SMA, do nosso órgão do meio ambiente, nossa Secretaria Estadual do Meio Ambiente, número 45 de 2015, e da decisão da diretoria da CETESB, sob o argumento de que essas normativas, essas resoluções, essas decisões, elas ofenderiam aí o princípio da legalidade, do artigo 5º. Por quê? Porque a Lei 12.305 não fala de produtos farmacêuticos, Princípio, então, da legalidade, no artigo 5º, princípio da legalidade administrativa, artigo 37, ao extrapolar os limites estabelecidos ali na Lei 12.305. Então, antes de você analisar esse julgado, você consegue achar a resposta. Por quê? Porque competência na área ambiental é o quê? Uma competência legislativa concorrente. Então, eu vou ter a União trazendo normas gerais e os estados fazendo o quê? Suplementando essa legislação federal no que couber. Beleza? Esqueci de perguntar para vocês se o áudio está tranquilo, se o volume está baixo, se o volume está alto. Me digam aí se está tudo
Ok, maravilha? E aí, então, o poder público estadual pode sim legislar sobre proteção ambiental. O que o Estado de São Paulo fez aqui, ele ampliou a proteção ambiental, né? Ele legislou sobre um tema além do que estava lá na Lei 12.305. Então, a ideia é, aquele rol do artigo 12.305 era um rol taxativo ou não? O Estado pode incluir outros itens, o Estado pode ampliar essa logística reversa para outros equipamentos, para outros produtos, para outras áreas, e aí o nosso Tribunal de Justiça entendeu que não tinha nenhum vício de ilegalidade, que o Estado de São Paulo possui competência supletiva, tá, por meio do órgão ambiental, para dispor sobre a implantação desse sistema de política reversa. Então existe aqui uma compatibilidade, isso é importante, uma compatibilidade entre a normativa estabelecida pelo Estado de São Paulo e a nossa Lei 12.305. Então, a sentença de primeira instância foi mantida. A sentença julgou improcedente o pedido de anulação. Então, um julgado específico, mas muito importante para você. Você que vai atuar na área ambiental, tem que lembrar sempre disso. Competência na área ambiental, uma competência legislativa concorrente. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter a União trazendo normas gerais sobre o tema, sobre a proteção ambiental, e os estados podendo suplementar essa legislação, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou tentar compatibilizar essas duas legislações. Apenas na hipótese de incompatibilidade entre as normas, ou seja, ou vale uma ou vale outra, aí o que eu vou ter? Eu vou ter a suspensão dos efeitos da norma estadual. Então aqui não há incompatibilidade, né? O Poder Público Federal estabeleceu algumas áreas nas quais eu vou implementar essa logística reversa e o Estado de São Paulo ampliou, né, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, ampliou as atividades que estariam sujeitas a essa logística reversa. Eu tenho várias outras situações nas quais os tribunais superiores também se manifestaram favoravelmente a essa competência legislativa dos estados. Eu tenho o caso do amianto, né? O amianto, eu tinha uma legislação federal que permitia o uso do amianto, só que o amianto causava dano ao meio ambiente, causava dano à saúde das pessoas, e aí o Estado de São Paulo, o Rio Grande do Sul também, criaram leis proibindo o uso do amianto. Tem incompatibilidade entre essas leis? Não, ambas protegem o meio ambiente. A única diferença é que a lei estadual, a lei do Estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul protegiam mais o meio ambiente. Quer mais um exemplo? Te dou mais um exemplo. Cigarro, né? A lei antifumo. Eu tenho uma lei federal que disciplinava os fumódromos, áreas dentro dos restaurantes onde as pessoas poderiam fumar. O Estado de São Paulo, o Estado do Espírito Santo e vários outros estados criaram leis proibindo fumo dentro desses espaços privados, tá? E aí ficou a discussão, peraí, a lei federal permite o fumódromo, a lei estadual proíbe o fumódromo, e aí, eu tenho incompatibilidade? Não, a lei estadual está protegendo mais, tá? Ela protege a saúde das pessoas de forma mais efetiva, né? A discussão ali na época era o garçom, por incrível que pareça, né? Foi o sindicato dos garçons que entrou com a ação dizendo que a lei estadual ela era constitucional. Por quê? Porque o fumante e o não fumante, tudo bem, eles se separam, né? O fumante fica aqui, o não fumante fica lá do outro lado do restaurante. E o garçom? O garçom vai andar de um lado para o outro, às vezes o garçom não fuma, vai virar um fumante passivo ali. Então, por essa razão, chegou-se à conclusão que a lei estadual ela era válida e não era incompatível com a lei federal. Maravilha? Tudo certinho então? Boa noite para a Jaqueline. Boa noite para o Emerson aí. Ótimo. Emerson, preciso te dizer, acabei de corrigir a prova da segunda fase da OAB, mas está no YouTube ainda, está disponível. Depois que terminar essa live, você entra aí no YouTube do Grão OAB e coloca lá, pode assistir a aula tranquilamente. Maravilha? Vamos lá? Mais uma? Vamos falar de papagaio agora, né? A gente tem crimes ambientais. Tem o quê? Tem crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crimes de poluição, crimes contra o patrimônio urbano, né? Crimes contra a administração da justiça na área ambiental, entre outros. E aqui, o que eu tenho? Eu tenho o crime de maus tratos, né? Aquela pessoa que retira o animal
da fauna silvestre fica com ele em casa. E aí tem o caso da minha avó, que eu já falei para vocês, né? Recebeu o papagaio do pai dela quando ela tinha 10 anos, e aí esse papagaio acompanhou a minha avó até os seus 98 anos. Né? O papagaio morreu com 98 anos e a minha avó continuou viva. Né? E aí imagine que baixa a polícia lá no sítio da minha avó e aí tá com um animal, né, silvestre na sua casa. A gente sabe que é crime, né? Só que eu tenho a possibilidade nessa situação do juiz deixar de aplicar a pena. Quando? Quando o animal não está sujeito a maus tratos. Né? Quando o animal já está habituado àquele local onde ele vive. Né? Não dá mais para você soltar esse papagaio no meio da mata porque uma onça vai comer ele. Tá? Então esse animal já está ambientado, familiarizado com a vida na cidade, né? Ou com a vida fora da selva. Né? E, por essa razão, a minha avó não vai ser punida. Não é isso? O que eu tenho de julgado aqui para vocês? Olha lá, um papagaio criado por família há 2 décadas. Permanência da ave silvestre sob os cuidados dos donos e nulidade da multa imposta. Então foi uma ação aqui ajuizada pelos donos, né, daquele papagaio, no sentido de reaver o animal, de ter o bichinho de novo com eles lá na casa e anular a multa que eles haviam recebido. Por quê? Porque não teve mais maus tratos em relação ao animal, o animal já estava habituado com a vida em sociedade. E aí, o que os nossos tribunais entenderam? Vamos lá. Embora realizado em operação fiscalizatória legítima, então tudo certinho, né? Polícia Ambiental chegou lá, apreenderam um animal silvestre, tá? Apesar disso, essa autuação, esse ato administrativo legítimo, ele pode ter seus efeitos desconstituídos quando as peculiaridades do caso concreto indicam que o retorno do animal ao habitat natural traz mais malefícios do que benefícios. Foi o que eu falei. O papagaio está lá com aquela família há 2 décadas. Deixa o papagaio com a família que ele vai viver mais 50 anos. Agora, solta esse papagaio na selva que ele vai morrer no mesmo dia. O primeiro bichinho que aparecer lá vai engolir ele. Ele não vai saber nem comer. De tão desacostumado que ele está com a vida na floresta. Então a situação foi essa. A dona de um papagaio de estimação interpôs um recurso contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição da ave criada há mais de 20 anos pela família. Essa ave foi apreendida lá pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, lá do DF, durante uma operação fiscalizatória normal, tudo certinho, interesse público previsto, legalidade, finalidade, proteção do interesse público, forma prescrita em lei, tudo certinho, todos os requisitos lá, competência, tudo perfeito, tá? E aí ela pedia a devolução do bicho e ainda pedia o afastamento da multa aplicada em razão da posse dessa ave brasileira sem autorização. O órgão ambiental, obviamente, o que ele fez, falou, olha, desculpem, mas a ação ela é legítima, ela foi devidamente instaurada, foi levada a efeito para quê? Para combater maus tratos e combater o comércio ilegal de pássaros. Se o seu concurso é para procurador do Estado, você vai defender aqui o princípio da legalidade com unhas e dentes. Fiz tudo certo, a pessoa estava irregular, obviamente tem que sofrer a sanção administrativa, a multa, etc. E o animal não deveria estar na casa dela, deveria estar no meio ambiente. Então eu vou recolher esse animal, vou deixar ele num criador, num local adequado, até ele ter condições de voltar para o meio ambiente. Se não tiver condições de voltar para o meio ambiente, vai para um zoológico, algo do tipo. Tá? É isso que o procurador do Estado vai fazer, ou o procurador da União, se foi o IBAMA que autuou, o IBAMA que pegou essa ave. Se você está prestando concurso para defensor público, aí você já vai levar em conta os outros argumentos, tá? Olha, não existe maus tratos, o animal está habituado com a vida com aquela família, eu tenho um período de espaço
de tempo bastante longo. Não dá mais para devolver ele para o meio ambiente, porque se eu devolver ele para o meio ambiente, ele não vai conseguir viver, porque ele não está acostumado com isso, né? Então, por essa razão, eu vou ter essa diferença. Se o concurso é para juiz, professor, aí você tem que conhecer as duas teses e entender qual que é o posicionamento dos tribunais. Então, a turma constatou, sim, verdade, o retorno do animal ao habitat natural lhe causaria mais danos que benefícios. Então, era melhor o quê? Ele voltar para o seu lugar de direito e morrer no mesmo dia, ou ele continuar onde ele estava há 20 anos, sem maus tratos e continuar vivendo ali, recebendo ração, vivendo do bom e melhor, né? Então, o papagaio vive em ambiente doméstico há mais de 2 décadas, ele interage com as pessoas, né? Então tem aquela coisa, loro, loro, fala loro, loro quer biscoito, aquelas coisinhas que papagaio adora falar, né? Recebe alimentação, recebe cuidados, sem qualquer esforço. Então, vai tirar ele daquela vida para quê? Né? Tá morando num resort, né? A comida chega para ele no horário correto, tá? Se tiver que ir para a selva, vai ter que caçar, né? Não é legal. Os signatários do auto de infração não relataram nenhum sinal de negligência no animal capturado, ou seja, não teve maus tratos, não teve judiação com ele, tá? Então, realmente, o animal era criado solto em casa, não estava preso, tinha uma gaiola lá, mas a gaiola estava aberta, ele entra e sai na hora que ele quiser. Na minha avó também é assim, tá? Recebe os cuidados diários, ele é protegido dos perigos, estava vivendo a vida que eu pedi a Deus, né? E aí, desse modo, em razão das peculiaridades do caso concreto, então vamos lá, regra é princípio da legalidade, a lei diz que tem que apreender, tem que multar, tem que devolver para o meio ambiente, é isso que eu vou fazer. Só que nesse caso concreto, essas circunstâncias que foram mencionadas aqui estão me dizendo que eu não posso devolver ele para o meio ambiente, não é? E aí, o órgão colegiado, por maioria, não é algo pacífico, mas por maioria, o Tribunal de Justiça do DF anulou o auto de infração, anulou a multa aplicada e garantiu a manutenção da posse do passarinho aí com a criadora, tá? O voto divergente, sentido da Procuradoria do Estado. O que ela defendeu? Defendeu o princípio da legalidade, né? O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e de legitimidade, que só pode ser desconstituído com prova robusta em sentido contrário. Então, não dá para eu simplesmente anular um ato administrativo. Por quê? Porque ele tem a presunção relativa de legalidade. Não vem nenhuma informação aqui dizendo que houve alguma ilegalidade na apreensão, né? Que aquela operação realizada teve alguma ilegalidade, não tem essa informação lá. Então, o ato é válido, segundo o voto divergente, que é quem eu acho que está com a razão. Até porque eu sou procurador do Estado, né? Eu tenho que defender aqui o meu chefe, né? Então, o voto divergente foi nesse sentido. Quem quiser dar uma lida depois, o acórdão é o acórdão 1.338.931 lá do DF. O desembargador Flávio Fernando de Almeida da Fonseca foi o relator. O julgamento ocorreu esse ano aqui, né? Em 6 de maio de 2021. Então, próxima dica que eu queria dar para você aqui nesse momento nosso de atualização jurídica é prestar muita atenção nas informações que o problema te apresenta. E também prestar muita atenção no concurso que você está prestando. Então, se é um concurso para procurador do Estado, você vai defender a ideia de legalidade, a presunção de legalidade dos atos administrativos, presunção de legitimidade, entre outros. Na defensoria, você vai ter o lado mais humano. Né? Então, você vai levar em conta esses aspectos aqui. Está habituado, faz mais de 20 anos. Né? Ia trazer mais prejuízo para ele se eu colocasse ele de novo no meio ambiente. Então, são aspectos que você precisa conhecer. E aí, se você vai prestar o concurso para juiz, aí tem que conhecer a jurisprudência. Você já viu que a jurisprudência aqui, ela não é que ela oscila, né? Mas ela pende um pouquinho para o lado que convencer melhor o juiz. Então, se eu tiver mais argumentos, se eu tivesse algum argumento falando aqui de maus tratos, né? Ele sofria um pouquinho, tá? Uma vez por semana ele fazia um show na praça. Opa, aí eu não vou deixar com essa família. Talvez eu não devolva ele para o meio ambiente, mas eu coloco ele aí num zoológico, algo do tipo.
Nesse caso, não tinha maus tratos, pelo contrário, comida todo dia, alimentação todo dia, gaiola aberta, estava livre, não estava preso, então deixa com a família, né? Que virou família dele, né? 20 anos morando junto. Maravilha? Terceiro tema que eu queria falar com vocês hoje, na nossa semana de atualização aqui. Boa noite para Rose, né? Vamos lá. Tema 1010 de repercussão geral do STJ. Esse tema aqui bastante interessante. De onde ele surgiu? Ele surgiu basicamente de 3 processos aqui, né? O RESP 1.770.760 de Santa Catarina, o RESP 1.770.808 de Santa Catarina e o RESP 1.770.967 de Santa Catarina. Então, esses 3 processos foram afetados, né? Reuniram para julgamento conjunto e aí saiu uma tese, né? Nosso tema 1010. Qual que foi a questão levada a julgamento? Era a extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos d'água naturais em trechos caracterizados como área urbana consolidada. Vamos relembrar? Aula de direito ambiental. Eu tenho um rio. Lembra? Rio, quanto maior for a largura desse rio, maior tem que ser a área da APP, né? Aquela mata ciliar. Né? Então pode ser 30 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros, 500 metros de cada margem, a depender da largura do rio. E aí, isso está lá no Código Florestal. Estava no Código Florestal antigo, está no Código Florestal novo. E aí eu tenho um rio que de repente ele passa dentro de uma área urbana consolidada. Ou então eu tinha um rio na área rural, essa área rural cresceu, cresceu, cresceu e virou uma área urbana. E aí? E aí que a lei de parcelamento do solo urbano, a lei 6766/79, ela fala que eu tenho que deixar uma área não edificante de 15 metros de cada lado. E o Código Florestal fala 30, 50, 100, 200, 500 metros. E a discussão era essa. O que eu levo em conta? Eu levo em conta Código Florestal ou eu levo em conta a lei de parcelamento do solo? Então, era uma questão complicada, ainda é uma questão complicada, porque, por exemplo, marginal do Rio Tietê. Tem um pé de alface do lado? Não tem nada. Tem uns prédios, edifícios, né? Tem a marginal do Tietê, né? Tem uma avenida ali do lado. Então, não tem 30 metros de largura, né? De largura de APP. Então, está descumprindo o Código Florestal. Ah, mas não precisa seguir o Código Florestal, é só seguir a lei de parcelamento do solo. Será? Então, essa foi a discussão posta. Então, vamos lá. A questão era justamente essa. Se eu sigo a lei 12.651, artigo 4º que trata da APP, ou se eu sigo a lei de parcelamento do solo 6766/79, que fala em 15 metros. Tá? Qual que foi a tese? Né? Então, vamos lá. Extensão da faixa não edificável a partir das margens dos cursos d'água. Se ele corresponde à APP da Lei 12.651 ou o recuo de 15 metros do artigo 4º da Lei 6766/79. E aqui, o que aconteceu? Eu tenho que levar em conta as peculiaridades do município. Né? Então, cada município, cada corpo hídrico detém uma certa particularidade. E elas devem ser observadas com cautela e consideradas pelo poder público quando da análise do caso concreto. Então, cabe ao poder público agir com razoabilidade, considerando a realidade fática de cada cenário, sob pena de acarretar prejuízos para toda a sociedade e não apenas para os proprietários dos imóveis. Então, aqui eu pensei não só na questão jurídica, mas também numa questão social, tá? Eu tenho que pensar na realidade daquele município, na realidade daquela cidade, na realidade daquele rio, tá? Então, qual que é a tendência? A tendência é que eu vou respeitar o Código Florestal, eu vou seguir as regras do Código Florestal, mas se no caso prático, se no caso real houver alguma particularidade, se houver alguma situação que impeça a observância dessa regra do Código Florestal, eu posso dar uma
flexibilizada, né? Então, o princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade. Então, de novo, você vai ser o juiz, você vai verificar esses parâmetros, né? Você vai verificar a situação real. É uma metrópole. Imagina, você vai fazer o quê? Você vai derrubar os prédios do lado da Marginal Tietê para construir, para plantar árvore? Não dá, né? Até porque a Marginal Tietê ali, né, eu já asfaltei, já concretei, já fiz um monte de coisa ali para tentar melhorar aquela região. Então nós vamos verificar a situação concreta, tá? Mas com tendência a seguir o nosso Código Florestal. Só que eu não vou seguir ele de forma absoluta. Se no caso prático, se na situação real não der para colocar 50 metros, 100 metros, 200 metros, 500 metros, né, de mata ciliar, a depender do tamanho do rio, tudo bem. A gente vai verificar isso no caso concreto. Tá bom? Vamos para mais uma aqui? Mais um tema interessante aqui para vocês. Ah, esse aqui também dá pano para manga. Apreensão de veículo usado em infração ambiental. Então vamos lá, vamos voltar no código, nossa lei de crimes ambientais, lei 9.605 de 98, ela fala da perda do produto e dos instrumentos utilizados na infração ambiental. Então aquela motosserra que você usou para derrubar aquela árvore, para cometer aquele crime ambiental, aquele crime contra a flora, você vai perder. Aquele barco de pesca que você estava utilizando para pescar em época proibida, você vai perder. Aquele caminhão que você estava utilizando para transportar madeira cortada, retirada da floresta amazônica de forma ilegal, você vai perder. Isso que está na lei. Só que quem perdeu o bem entra com a ação na justiça. Fala, olha, meu caminhão, ele é um bem ilícito. Eu pago IPVA dele, tá com o documento tudo em dia, não tem multa, não tem infração, não tem nada. Eu simplesmente um diazinho, tá? Uma vez na vida resolvi cometer um crime ambiental. Não é justo que eu perca meu caminhão. Eu estava pescando ali com o meu barco, mas foi a primeira vez que eu cometi esse crime ambiental. Não é justo, não é razoável perder o meu bem, porque ele é um bem ilícito, né? O meu caminhão não devia ter sido utilizado para transportar madeira, mas eu posso utilizar meu caminhão de forma lícita para transportar móveis, geladeiras, fazer um frete, né? Coisa do tipo. E aí? Qual que é o posicionamento dos tribunais superiores? Vamos lá. Em julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu que a apreensão do instrumento usado para cometer a infração ambiental, como previsto lá na Lei 9.605 de 98, o que você vai lembrar para o seu concurso público é isso. Não exige que ele seja utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual para atividade lesiva ao meio ambiente, né? Porque eu tenho isso nos crimes ambientais, lembra? Pessoa jurídica que comete crime ambiental tem lá as penas. Pena restritiva de direito, pena de prestação de serviço à comunidade, pena de multa. Maravilha. A pessoa jurídica que foi criada para praticar crimes ou usada preponderantemente para praticar crimes, essa pessoa jurídica tem pena de morte, né? Pena de liquidação forçada. E aí quiseram trazer o mesmo raciocínio para os instrumentos do crime. Então, ó, é um caminhão. Não é um caminhão adaptado com fundo falso para esconder a madeira, é um caminhão normal. É um caminhão que faz frete normal. Só que um dia, uma vez na vida, resolveram utilizar ele para praticar um crime ambiental. Pode perder a propriedade desse bem ou não? Resposta: sim, pode. Por quê? Porque a apreensão desse instrumento não exige que ele seja utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual para atividade lesiva ao meio ambiente. Foi a primeira vez que cometeu o crime ambiental e caiu? Perdeu, meu amigo. Fazer o quê? Azarado. Então, o colegiado deu provimento ao RESP 1.814.944, que é, né, já que era um recurso repetitivo aqui, é o tema 1036 de repercussão do STJ. Então, para manter o IBAMA, manter a legalidade do ato administrativo do IBAMA que apreendeu um caminhão utilizado aí na extração ilegal
de madeira. Então, foi a primeira vez que usaram o caminhão. Problema seu, eu vou aprender, tá? Então, eu tenho aqui o artigo 25, o parágrafo 5º da Lei 9.605 de 98, que trata dessa apreensão do instrumento utilizado, e os nossos RESPs aqui, né? Os outros RESPs que foram, né, afetados também, então que tinham a mesma discussão. Então, se perguntarem para você, você já sabe, entendimento do STJ é no sentido de que eu não preciso de habitualidade, eu não preciso, né, que esse bem, esse caminhão, esse barco seja utilizado preponderantemente, habitualmente, para a prática do ilícito. Basta ter sido utilizado uma única vez. Maravilha? Tudo bem? Ana Paula, está compreendendo tudo certo? Vamos bem então. Henrique, Tobias, né? Todo mundo está tranquilo? Kleber? Vamos lá então. Olha um agora. Construções irregulares, danos ambientais e responsabilidade do Estado. Como é que fica essa situação? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu tinha e tenho, né, com uma certa frequência, construção de loteamentos clandestinos. Sabe assim? Você está andando na rua, você olha para um lado, um morro verde. Vai trabalhar, quando você volta à tarde depois do trabalho, você olha para o morro, 500 casas construídas. Você sabe que não é assim que acontece, né? Pode ter sido 10 casas, 15 casas, mas aquele loteamento, né? Aquele loteamento clandestino, aquela favela, aquela comunidade, ela não surge do dia para a noite. Então, eu posso ter, sim, uma falha do poder público que não fiscalizou ou que viu que estavam construindo e tapou os olhos, né? Então, essa é a questão discutida aqui. Então, RESP 1.356.992 foi justamente essa discussão. A possibilidade de responsabilização do ente público, no caso era o município de Guarulhos, né, aqui no meu estado de São Paulo, por um loteamento clandestino construído irregularmente em área de preservação permanente. Então, topo de morro, né, margem de rio. Então, alguém que foi lá e construiu um loteamento, sabe assim, 500 casas ali do lado? Maravilha. Na ação, o município questionava a sua legitimidade para figurar no polo passivo, né? Entendimento do município é de que a competência para fiscalizar danos ambientais seria do Estado, né? Jogou a batata quente no colo do procurador do Estado. Eu vou falar o quê? Não. Artigo 23 da Constituição Federal. Todo mundo tem o dever de proteger o meio ambiente, todo mundo tem o dever de fiscalizar o meio ambiente. Um loteamento clandestino no município, opa, impacto ambiental é local, é só naquele bairro, só naquela região. Competência é do município. É o município que teria que licenciar, se fosse possível, o licenciamento. Então, quem falhou aí foi o município, não foi o Estado. E aí o que aconteceu? O ministro Herman Benjamin disse: o município não exerceu o seu poder de polícia de forma efetiva. Por quê? Porque o município permitiu a ocupação irregular da área. Isso que eu falei não acontece. Você vai trabalhar de manhã, não tem nada, você volta à tarde, tem 500 barracos construídos. Isso não existe. O loteamento irregular ele vai chegando aos poucos, né? Chega um ali, ninguém falou nada, chama um parente, ninguém falou nada, chama um amigo, ninguém falou nada, enquanto ninguém vai falando, vão fazendo, né? Aí um dia vira uma rocinha, né? Não sei quantas mil pessoas, quantas mil moradias nós temos lá, né, nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, eu tenho aqui uma omissão do poder público que permitiu essa ocupação irregular na área e o desmatamento progressivo do local sem autorização dos órgãos administrativos e ambientais. Então, o Estado pode ser responsabilizado? Sim, o Estado pode ser responsabilizado, aí vai depender União, Estados ou município, a depender do caso concreto, a depender do impacto ambiental, etc. Nesse caso aqui, município de Guarulhos. Maravilha? Mais uma, construção irregular, danos ambientais e
responsabilização do Estado. Agora é um outro detalhe importante, né? O município responde? Nesse caso que eu falei, sim, responde, porque ele falhou na fiscalização. Mas quem causou o dano foi o município? Não foi. Quem causou o dano foi a empresa que fez o loteamento, tá? Foi o loteador que abriu os lotes e saiu vendendo. Então, essa pessoa é quem tem que indenizar os danos ao meio ambiente. O município pode ser acionado? Pode, mas ele pode ser acionado subsidiariamente. Primeiro eu vou no causador do dano, depois eu vou naquele que se omitiu no dever de evitar o dano. Beleza? Então, lembra disso para sua prova. Primeiro eu vou no causador do dano. Quem que é o responsável direto? Quem foi lá que causou o dano ao meio ambiente? É dele que eu vou cobrar. Tá? Não consegui? Teve omissão do Estado? Teve omissão do Estado? Maravilha. Então o Estado responde. Então, Aresp 1.136.393, segunda turma também, analisou se seria solidária ou subsidiária a responsabilidade do município. No caso aqui, era o município de Bragança Paulista. Você viu que os municípios aqui do meu estado estão falhando, né? Em conjunto com particulares, diante de uma série de medidas determinadas pelo Tribunal de Justiça para recuperação da área de preservação, como a demolição de construções inseridas em faixa proibida e a recuperação do terreno degradado. Então, qual que é a ideia? Alguém construiu onde não podia construir. Município, vai lá, derruba tudo. Só que município não basta só derrubar, porque se você derrubar e não fazer nada, no outro dia vem outra pessoa e constrói ali. Então você tinha que derrubar, né, a construção e reflorestar, transformar aquilo num parque, fazer alguma coisa para não ter de novo uma ocupação irregular. O município foi fraco, né? O município ali falhou no seu dever de fiscalização e já que ele falhou no seu dever de fiscalização, ele vai ser responsabilizado. Só que a execução aqui seria subsidiária. Então, o Estado pode ser responsabilizado por omissão no dever de fiscalizar? Sim. Né? O ministro Mauro Campbell, eu gosto muito dele, acho muito bom os votos dele. Ele entendeu que, embora o Estado possa ser responsabilizado por omissão no dever de fiscalizar, a execução dessa obrigação de reparação em face do Estado, ela deve ocorrer de forma subsidiária. Ou seja, primeiro eu vou em quem efetivamente causou o dano. E depois eu vou ali no poder público, naquela pessoa que falhou na fiscalização. Tá? Falando em dever de indenizar, vamos falar de algumas súmulas aqui. Então, o que eu tenho em relação à área ambiental? Você já sabe, responsabilidade objetiva em relação ao dano ambiental. Eu preciso do quê? Dano, conduta, nexo de causalidade. Responsabilidade objetiva com base no risco integral. O que isso significa? Significa que eu não admito excludentes de responsabilidade. Tá? Se foi caso fortuito, se foi força maior, se foi culpa exclusiva de terceiro, isso não importa. Eu tenho dano, tenho conduta e tenho o nexo de causalidade, surge o dever de indenizar. Tá? Dever de indenizar que surge de uma obrigação própria ter rem. Lembra? Obrigação própria da coisa. Se a obrigação é própria da coisa, quem estiver na posse ou na propriedade da coisa pode ser responsabilizado. Aí a gente tem um julgado que fala sobre isso, melhor, uma súmula que fala sobre isso, que permite, inclusive, que eu cobre do proprietário atual ou do proprietário anterior. Que eu cobre do possuidor atual ou do possuidor anterior. Né? Isso a escolha do credor. Então, tudo isso surge da natureza do bem jurídico ambiental, dessa indisponibilidade do bem jurídico ambiental, da natureza de direito fundamental que eu tenho do meio ambiente. E aí, temos vários julgados nessa linha. Vou trazer alguns aqui para vocês. Ó, STJ. Responsabilidade por dano ambiental. Responsabilidade por dano ambiental ela é objetiva, informada pela teoria do risco integral. Então eu preciso de dano, obviamente, preciso de conduta e, por fim, eu preciso do nexo. Né? O nexo de causalidade, que é o que?
esse nexo de causalidade é o fator aglutinante que permite que o risco, né, tudo é um risco, né? Vou exercer uma atividade, né, mineração, há o risco de uma barragem se romper. Difícil, difícil, mas pode acontecer, né? Estou extraindo petróleo do oceano. Pode ser que haja um rompimento, pode ser que haja vazamento de petróleo. É raro, mas pode acontecer, é o risco, né? Quem desenvolve uma atividade corre o risco. Então, esse nexo de causalidade é o fator que vai aglutinar, que vai ligar o dano à conduta, que vai permitir então que esse risco se integre na unidade do ato. E aí, nesse caso, eu não vou admitir excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar. Então, resolvi montar um posto de gasolina. Maravilha? Existe o risco de ter um tsunami, um terremoto, e o terremoto dar um abalo sísmico ali, o abalo sísmico rachar o meu tanque de combustível, né, o reservatório do meu posto de gasolina e contaminar o solo, o subsolo, o lençol freático? Existe. É muito difícil que isso ocorra, professor, mas o risco existe. Então, se houver nexo de causalidade, construir o posto de gasolina, o tanque se rompeu, o reservatório se rompeu e houve o dano ambiental, pronto, surgiu o dever de indenizar. Maravilha? Ótimo. Então o STJ entendeu que eu tenho a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, mas que o reconhecimento dessa responsabilidade objetiva, ela não dispensa a demonstração de nexo de causalidade entre conduta e o dano, né, o resultado danoso. Então eu preciso desses três elementos. Maravilha? Ótimo. O que eu tinha que falar aqui para vocês? Cadê? Aqui, né? A súmula 623 do STJ. Obrigações ambientais possuem natureza propter rem, são obrigações próprias da res, né? Própria da coisa, sendo admissível cobrá-las, como eu falei, do proprietário atual, do proprietário anterior, do possuidor atual, do possuidor anterior, vírgula, a escolha do credor. Tá? Então, súmula 623 do STJ. Então, eu tenho essa possibilidade aqui. Eu vou entrar com a ação, escolho contra quem eu vou entrar. Tá? E aí, no caso do poder público que foi omisso, ele não é o proprietário atual, ele não é o proprietário anterior, ele não é o possuidor atual, ele não é o possuidor anterior. Mas ele é alguém que, por conta da sua omissão, a sua omissão contribuiu para o resultado, para o dano. Se o poder público tivesse fiscalizado, se ele tivesse multado, se ele tivesse autuado, se ele tivesse prendido a pessoa, o dano ambiental não teria ocorrido. Então, o poder público pode ser executado? Pode, mas subsidiariamente. Eu vou entrar primeiro contra o causador do dano, ou tá, o proprietário atual, ou o proprietário antigo, ou o possuidor atual ou o possuidor antigo. E aí, se eu não conseguir achar, sumiu, desapareceu, aí sim eu vou atrás do Estado que foi omisso nessa situação. Beleza? Ministério Público, promotor de justiça adora já querer processar logo o Estado. Não faz isso, né? O dinheiro é da população. Então, você tem que ir atrás de quem? Do causador do dano. Se você não encontrar o causador do dano, aí você vai atrás do poder público. Por quê? Porque eu tenho que proteger o meio ambiente. Eu tenho que recuperar o meio ambiente degradado. Isso é interesse público, isso é interesse da coletividade. Então, o Estado, que é o legítimo defensor dessa coletividade, se ele foi omisso, tem que arcar com as consequências do seu dano. Maravilha? Outro tema aqui. O que eu tenho aqui? A decisão do STJ em faixa não edificável em cursos d'água nas áreas urbanas. As obras eram regulares até ontem. Hoje deixaram de ser. Então, o que acontece? Né? Eu tenho regras dizendo aqui qual que é a minha área não edificante, se é 15 metros, se é 30 metros, se é 50, etc. Então imagine, quando eu fiz alguma coisa, estava dentro
da lei. Só que depois teve alguma alteração legislativa, etc. E agora eu estou irregular, tá? Como é que fica isso na área ambiental? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Pergunta: em áreas urbanas consolidadas, qual é a extensão das faixas não edificáveis às margens do curso d'água? E aí aquela discussão, né? Eu tinha em 73 o Código Florestal antigo. Maravilha. E aí veio a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, 6766/79, que falou da área não edificante e colocou lá aqueles 15 metros que eu falei com vocês no comecinho da live. E aí passam-se vários anos e aí surge o novo Código Florestal e o novo Código Florestal fala lá das áreas não edificantes, né, das APPs, 15 metros, 30 metros, 50 metros, 100 metros, 200, 500 metros. Maravilha. Então, teria duas respostas possíveis. Um que diz que prevalece os 15 metros que eu falei para vocês e a outra que ia prevalecer o nosso Código Florestal, áreas de 30 até 500 metros, a depender da largura daquele rio, a depender da segunda... a depender da largura do rio. Então o STJ entendeu que prevalece a segunda, ou seja, prevalece o Código Florestal, que é justamente o nosso tema 1010 dos recursos repetitivos. Então veja lá, na vigência do novo Código Florestal, ou seja, a partir de 2012, a extensão não edificável das faixas marginais de qualquer curso d'água, tá? Em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve seguir lá o artigo 4º, inciso 1. A linha A, 30 metros, a linha B, 50 metros, a linha C, 100 metros, a linha D, 200 metros e a linha E, 500 metros, a fim de garantir a mais ampla proteção ambiental desses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, a coletividade, tá? Lembrando que eu tenho aquela peculiaridade que eu mencionei para vocês, que é de, no caso concreto, eu também preciso ser um pouco razoável, eu preciso levar em conta a situação fática, as peculiaridades daquela cidade, as peculiaridades daquele corpo hídrico, daquele rio, para eu não seguir a legalidade de forma burra, né? Eu tenho o princípio da legalidade que rege a administração pública, mas de vez em quando, se essa interpretação legalista me levar a absurdos, eu não posso fazer isso, não é? Maravilha, boa noite ali para Rosângela também, presente. Vamos lá, o que mais que eu tenho importante para você aí no seu concurso? Súmula 618, essa aqui caiu no concurso de analista do Ministério Público tem 2 semanas, né? 3 semanas, né? Inversão do ônus da prova. Aplica-se às ações de degradação ambiental. Então, veja, eu estou falando que obrigatoriamente tem a inversão? Não. Eu estou falando que é possível, né, é aplicável a inversão do ônus da prova nas ações de degradação ambiental. Então, aquela associação de pescadores que quer entrar com uma ação civil pública contra a empresa que está poluindo o rio, eu, juiz, posso inverter o ônus da prova. Ou seja, a associação não vai precisar ter o dever de provar aquele fato constitutivo, ou seja, que a empresa está poluindo o rio. Eu inverto esse ônus da prova e jogo a batata quente para a empresa. A empresa que vai ter o ônus de provar que os produtos que ela jogou no rio não afetaram o rio, não poluíram o rio, não mataram os peixes daquele rio. Então eu inverto o ônus da prova, isso é possível na área ambiental. Maravilha? Outro julgado relativamente recente que vai cair na sua prova é o tema 999, que fala sobre a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental. Então, qual que é a ideia aqui? Aquele dano ambiental que ocorreu há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ele precisa ser ressarcido. Por quê? Porque eu quero um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então, meu avô, há 90 anos atrás, nadou naquele lago.
há 50 anos atrás aquele lago ficou poluído. Eu nunca mais consegui nadar naquele rio. Tudo bem, virei promotor agora, vou entrar com uma ação civil pública contra o causador do dano, etc. Para quê? Para recuperar esse meio ambiente para as futuras gerações. Ah, professor, faz 40 anos, já prescreveu. Não. A ação de reparação civil de dano ambiental, ela é imprescritível por conta dessa ideia de meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Professor, vai demorar 10 anos para despoluir o rio. 20 anos. Não me importa. Vamos continuar tentando despoluir o rio. Por quê? Porque as futuras gerações vão agradecer. Responsabilidade civil. Responsabilidade administrativa. Prescreve? Prescreve. 5 anos. Responsabilidade penal. Prescreve? Prescreve. Aí você vai lá no Código Penal, faz tempo que eu não estudo isso, e veja lá qual que é o prazo prescricional, se é 12 anos, se é 20 anos, né? Acho que o pacote anticrime também mudou um pouquinho os prazos prescricionais, não é? Então, responsabilidade penal, crime ambiental prescreve, responsabilidade administrativa, infração administrativa ambiental, a cobrança dessa multa administrativa prescreve e pretensão de reparação civil não prescreve. É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. Tema 999, julgamento do nosso RE 654833, né? Sede aí de repercussão geral reconhecida, julgamento em 17 de abril de 2020. Maravilha? Outro tema interessante aqui para vocês, né? Não é tão diretamente ligado ao direito ambiental, mas vale a pena conversar um pouquinho sobre ele. Horário de posto de combustível. Então, o município faz o quê? Legisla sobre assuntos de interesse local. Horário do comércio. O município que resolve. Assuntos de interesse local. Horário de banco. O município não resolve, porque aí eu estou falando de direito econômico, direito financeiro, então não é interesse local. Né? Hoje, até com transação eletrônica, a gente pode pensar diferente. Mas 20 anos atrás, você tinha que ir no banco. Imagina, a agência na cidade A fecha às 4 da tarde. A agência na cidade B fecha às 6 da tarde. Então, eu teria problemas por conta disso. Então, decidir que o município não legisla sobre horário de banco, tá? Porque não tem interesse local. E horário de posto de combustível? O município pode falar, ó, no meu município, depois das 8 da noite, posto de combustível não fica aberto. Por quê? Porque se o cara está sem gasolina depois das 8 da noite, está fazendo coisa errada, então é para ficar em casa, não é para sair de casa depois das 8 da noite. Não, o município não pode legislar sobre isso. Por quê? Porque o posto de combustível ele faz o quê? Ele fornece combustível. E combustível é o que para o seu carro? Combustível é essencial para o seu carro. Combustível é o que para o motorista do carro? Essencial. Sem combustível eu não ando, não é isso? Opa! Caiu aqui, pessoal. Voltei. Isso. E aí, combustível para o dono de carro. Olha lá. Horário de posto de combustível não deve seguir lei municipal. Deve respeitar a legislação federal e estadual. Súmula vinculante 38 diz que o município é competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Professor, posto de combustível não é estabelecimento comercial? Então, mas para o STF, a atividade do posto de gasolina é essencial. Por quê? Porque eu dependo do posto de gasolina para o pleno funcionamento das cadeias produtivas. Então não é só você que é para balada à meia-noite sem combustível. É aquele motorista de caminhão que precisa abastecer o seu tanque para continuar a viagem, para levar comida para uma outra cidade, para levar material, insumo para uma empresa, tá? Então, o posto de gasolina, os postos de combustível de forma legal, de forma geral, eles são essenciais para que eu tenha o pleno funcionamento dessas cadeias produtivas, alimentos, bebidas, etc. Então, o posto de gasolina, ele assegura o abastecimento e a segurança alimentar da população. Então, ele não vai seguir lei municipal que limite o horário do posto de combustível. Então, imagina, caminhoneiro vai chegar numa cidade para dormir, para meia-noite, fala, vim abastecer. Aqui na minha cidade não tem posto de gasolina aberto
depois das 6 da tarde. Por quê? Porque o prefeito não gosta. O prefeito diz que depois das 6 da tarde, posto de gasolina não pode abrir. Não é competência do município para tratar disso. Por quê? Porque eu não tenho aqui assunto de interesse local. Maravilha? Eu tenho 1 minuto para falar com vocês. O que eu tenho para falar com vocês sobre em 1 minuto? Achei. Olha lá que legal. Termo inicial para incidência de juros moratórios. Juros moratórios começam a ser cobrados quando? Na data do evento danoso, nas hipóteses de reparação de danos morais e materiais decorrentes aí de acidente ambiental. Então, 11 de setembro de 2002. Não diz das Torres Gêmeas, não. Faz de conta que nessa data foi o dia que houve o rompimento da barragem de Brumadinho, foi o dia que houve um acidente radioativo, etc. Juros moratórios. Entrei com a minha ação. Começam a ser cobrados a partir de quando? A partir da data do evento danoso. Não é da data do ajuizamento da ação, não é da data da sentença, é da data do evento danoso na hipótese de reparação de danos. Maravilha? E com isso, meus amigos, eu termino aqui a minha participação na nossa semana de atualização jurídica aqui, falando com vocês um pouquinho em direito ambiental, tá? Sugestão, clica no like, clica no joinha, faz aquele comentário bacana, diz que gostou da live, sugere outros temas aqui para a gente apresentar para vocês no YouTube, tá? Porque aí o chefe vai ver que o pessoal está gostando das lives e vai fazer mais lives, mais eventos gratuitos aqui para vocês. Maravilha? Se você não gostou, beleza, me manda um direct depois no Instagram, Prof. Newton Coutinho, falando, professor, eu não gostei disso na aula, acho que você pode melhorar nisso. Né? Você sabe que eu só tenho um objetivo aqui, que é ajudar você a ser aprovado no seu concurso público, tá? Do mesmo jeito, você que está assistindo essa live depois, né, está assistindo aqui no futuro, lembrou de um tema importante, de um recurso repetitivo interessante sobre direito ambiental? Coloque ele aí nos comentários. Na próxima live, quem sabe, eu não falo um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Agora deixa eu ir embora que eu tenho mais evento do Gran Cursos hoje. Obrigado para vocês. Tchau, tchau. Bom descanso.